Olá, galerinha! Meu nome é Alexandre Martins, professor de História Geral. Estamos aqui para mais um comentário do terceiro simulado aberto do Colégio SEV. A questão, ela diz o seguinte: os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. Os direitos civis modernos surgem com o movimento iluminista, no qual, quando a gente fala aí desses velhos direitos, a gente sabe que esses velhos direitos, quais são, professor Alexandre, esses velhos direitos? O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Direitos que são considerados intrínsecos, inalienáveis em relação ao ser humano. Você já nasce com esse direito. E a gente sabe que o movimento iluminista, aí o século das luzes, o século XVIII, é justamente um século que vem para combater o chamado antigo regime, o chamado absolutismo real, que garantia o direito por nascimento e não por merecimento. Então, no absolutismo, a gente sabia que o rei ele governava por direitos divinos. E o iluminismo passou a criticar e a combater essas práticas do centralismo político e essas práticas do direito divino dos reis. Um dos grandes autores do iluminismo que pregou essa ideia do direito natural foi o John Locke, que é um contratualista. Segundo o John Locke, o Estado, ele surge justamente para quê? Ele surge para garantir aqueles direitos que são naturais do homem. Quais são os direitos que são naturais do homem? Professor, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E se porventura os governantes, reis, os dirigentes não respeitarem esses direitos que são naturais do homem, cabe ao povo o direito de se rebelar contra essa condição. Coisa essa que no absolutismo não podia. Então, quando a gente trabalha a ideia de liberdade natural, de direito à propriedade natural, a gente caracteriza o iluminismo, caracteriza principalmente o quê? O filósofo John Locke. Então, na letra A nós temos John Locke, sustentava o direito de rebelião da sociedade contra um governo que não respeite seus direitos inalienáveis. Volto a dizer, professor, quais são os direitos inalienáveis? Vida, liberdade e a propriedade. Direitos esses que estão previstos, principalmente foram estabelecidos, essa teoria do John Locke, em várias declarações que foi assinado, por exemplo, na França, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nos Estados Unidos, com o processo de independência na América, Revolução Americana, e que serviu de base para vários movimentos de independência. Aqui na América, os Estados Unidos se tornou a Revolução Americana um ícone nesse processo aí de defesa a esses direitos inalienáveis, e na Europa, o grande ícone foi justamente o quê? A Declaração dos Direitos assinadas durante a Revolução Francesa. Então, questão 88, meu caro aluno. Resposta correta, letra A. A letra B diz assim: Rousseau, que também é um contratualista, justificava a destruição da propriedade privada como forma de acabar com as desigualdades. O Rousseau, ele não trabalhou especificamente aí a ideia desses direitos naturais. Apesar da gente saber que o Rousseau também foi célebre ao trabalhar a ideia de que os governantes, eles são meros aí representantes do povo e devem governar para o povo. E se porventura esses governantes não atenderem às necessidades da população, o povo pode tirar esses governantes. Por quê? Porque ele costuma dizer que o maior poder do povo expressa, emana através do voto. É errado porque não refere-se, de fato, ao contexto que a questão pede, que é esse contexto aí de direitos naturais, que é trabalhado pelo John Locke. Então a letra B é falsa. Letra C, Montesquieu, também filósofo iluminista, autor aí da obra O Espírito das Leis, que trabalha a ideia da tripartição de poderes.
o Montesquieu apoiava a supremacia do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário. Pelo contrário, ele apoiava a divisão dos poderes. Ele era contra essa concentração de poderes, porque ele afirmava que quem detém o poder tende a abusar deste poder. Então, ele defende a divisão, a tripartição dos poderes. Então, letra C falsa, letra D, Marx determinava a implantação imediata de uma sociedade sem governo. Defendia aí a ditadura do proletariado. Ele dizia que só iria existir uma sociedade igualitária no dia que o proletário vencesse quem? A burguesia. Mas esse contexto aqui das palavras do Karl Marx não se enquadram dentro das referências que o texto faz, que é a referência do iluminismo, é a referência dos direitos naturais do homem, previstos pelo John Locke. D, falsa. Hobbes, também um contratualista, deixando isso bem claro. Filósofos contratualistas, professor Alexandre. Thomas Hobbes, que é absolutista, John Locke, iluminista, e Rousseau. Os três são contratualistas. Qual o ponto comum entre os três? Para os três, o Estado surge por um contrato. A diferença é que, por exemplo, para o Hobbes, o Estado ele surge para evitar que o homem seja o lobo do seu próprio homem. Evitar no homem aquele desejo de se apoderar sobre os outros homens. E aí ele defende que o homem abdica dos seus direitos em benefício de quem? Do Estado. Entrega os seus direitos para o Estado. O John Locke acredita que o Estado ele surge justamente para garantir os direitos que são inalienáveis, os velhos direitos, como diz o texto. E o Rousseau defende a ideia de que o Estado aí, ele surge para garantir o que é de necessidade da população. Se essas necessidades não foram atendidas, o povo que colocou o dirigente, com o voto, pode tirá-lo também. Nela, segundo a visão do Rousseau, o homem ele abdica dos seus direitos individuais, mas para viver em sociedade. Então, esses são os três contratualistas. A letra E está falsa, porque já começa por aí, Hobbes é absolutista, e a questão faz referência ao iluminismo, especificamente ao iluminismo de John Locke, com seus direitos inalienáveis. Então, resposta correta, letra A de que aluno serve.